Assentai-vos, queridos. Eu quero ficar dentro do tempo que temos. Até às 9 horas eu consigo terminar. É 9 ou é 8? Que bom estar juntos com os irmãos e poder ministrar a palavra de Deus. Queria motivar você, queridos, na verdade comunicar e convidar. No dia 4 de outubro, nós estaremos a um dia das eleições, e nós estávamos em cerca de 1000 e poucos pastores em Caldas Novas, e entendemos a necessidade da igreja brasileira se comprometer com arrependimento. Arrependimento de quê? Presta atenção, olha para mim. Arrependimento da imoralidade dentro da igreja. Existe isso na igreja, pastor? Na igreja que vai para o céu, não. Mas no povo que frequenta os auditórios, sim. Mas o povo que frequenta o auditório pode se arrepender, ser perdoado em nome de Jesus, sim ou não? Porque as pessoas já estão no caminho, está mais fácil. Nos arrepender da imoralidade, e principalmente, irmãos, essa imoralidade, isso nos assusta e carece-se de oração e de intercessão para que essas pessoas se arrependam. Mas infelizmente muitos escândalos acontecem na liderança da igreja brasileira. A gente fica sabendo de coisas horríveis, mas o Senhor é misericordioso, graças a Deus por isso, e todo aquele que se arrepende, o Senhor não lança fora. Então a igreja precisa de arrependimento das imoralidades, precisa de arrependimento pelo apego ao dinheiro, principalmente a liderança evangélica. Tem líderes, irmãos, que os cultos falam só de dinheiro, tudo fala de você ganhar dinheiro, fala de você viver com dinheiro, mas é tudo dinheiro, e tudo com a graça de Jesus, né? Precisa de arrependimento por isso também. Nós começamos a espalhar uma mensagem contra a teologia da prosperidade, e o negócio ficou feio, irmãos. Teve gente que saiu do grupo, teve gente que brigou, teve gente que defendeu. Eu quero deixar claro que eu sou a favor da prosperidade, quero ser próspero, quero que vocês sejam prósperos, mas de acordo, a Bíblia diz que a prosperidade de Deus não acrescenta dor, a riqueza de Deus, a bênção de Deus enriquece, não traz dor. E eu não acredito numa prosperidade onde um perde e o outro ganha. Ninguém diz amém? Eu acredito na prosperidade que vem do Senhor, e todos são abençoados em nome de Jesus. E a terceira situação que é necessário arrependimento é o esquecimento e a falta de investimento nos povos não alcançados, lugares onde não se tem recursos, e a igreja brasileira precisa ofertar lá, precisa enviar sua semente a um lugar onde não se tira, na verdade tem que se colocar. E segundo uma pesquisa que foi feita, o pastor José contou para nós, a igreja brasileira investe 10 centavos por discípulo, por membro. Irmão, você já imaginou? São cerca de, segundo as pessoas, só aqui em Dourados, vamos colocar aqui em Dourados, dizem que em Dourados nós temos aí algo em torno de 10 a 15% de evangélicos. Às vezes o número pode ser um pouquinho maior, porque eles incluem a Cristã do Brasil, Testemunha de Jeová, Adventista, né, e põe um pacote só, então, mas não é bem assim não. E esse número, irmãos, coloca aí 10 centavos, que seja 20 mil pessoas, ele é irrisório, irmãos, quanto à necessidade dos povos não alcançados. Essas 3 situações precisam ser colocadas diante de Deus em arrependimento, confessados diante de Deus em arrependimento. E no dia 4 de outubro, é um sábado, a gente vai começar na sexta noite um jejum às 19 horas, a última refeição, e só água o dia inteiro. Nesse dia, presta atenção, neste dia, eu sei que você tem gente que trabalha,
Mas quando tem uma festividade, quando tem alguma coisa relacionada ao que você quer, normalmente a gente consegue trocar com alguém no serviço, normalmente a gente negocia para trabalhar um pouquinho mais antes, para trabalhar um pouquinho mais depois, e consegue tirar o dia de sábado. Sim ou não? Então, esse é um dia para a igreja brasileira, irmãos. Um dia para a igreja em Dourados. Eu estou motivando os pastores, eu estou trabalhando com eles para nesse dia as igrejas estarem cheias de pessoas que são igreja. Eu acredito que só a igreja vai participar nesse dia. Os frequentadores não conseguirão, a multidão não conseguirá, porque só para a igreja isso é importante. Dia de arrependimento. Arrepender de quê? Normalmente esta é a pergunta. Mas eu quero convidar você, que você motive a sua família, que você conclame a sua família quanto à importância disso. Nesse dia você não vai ter festa de aniversário de ninguém. Você faz no domingo, faz na sexta, faz um dia depois. É um dia. Se fosse o dia do arrebatamento, eu tenho certeza que nada seria mais importante, não é verdade? Jesus vai voltar no dia 4 de outubro. Irmão, ia ter que cobrar ingresso. As igrejas iam ter que cobrar na portaria. Tinha que fazer inscrição antecipada, né? Quando os caras anunciam aqueles cantores de rock que vai estar num determinado lugar, o povo começa uma semana antes a dormir na frente do ginásio. Será que alguém vai dormir de barraquinha aqui na frente esperando a igreja abrir? Então eu gostaria que você lembrasse desse dia, 4 de outubro. Mas como assim, pastor? O dia inteiro? Irmão, um dia inteiro. Um dia inteiro de oração, adoração. Vamos ter umas 6 horas de louvor. Traz colchonete, dorme aí no chão. Deu sono, não tem problema, é pecado não, irmão. Deita aí, pastor, eu estou exausto. Dorme aí. Você entendeu? Vai ser um dia de clamor pela nação brasileira. Eu não sei se você tem o hábito de acompanhar o que está acontecendo pela internet. Pelo amor de Deus, abre os teus olhos e vá ver o que está acontecendo quanto à nação brasileira, quantas coisas que estão acontecendo. Isso não é coisa do pastor Jéder não. Vai entender, vai ouvir, sabe, até para você ter motivos para interceder, para clamar. Então dia 4 de outubro é um dia de jejum e arrependimento. Inclusive nós temos isso na Bíblia, tem o texto, eu vou trazer para você, mas ali atrás no painel ali tem as informações do dia, tem as informações de como vai ser. E nós somos igreja em Dourados, ligadas à igreja no estado, ligada à igreja brasileira, ligada à igreja que vai para o céu. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Que dia que vai ser mesmo? 4 de outubro. Pastor, eu vou ter que deixar a Coca-Cola, a pizza, o almoço. Vai, irmão. Então você faz assim, come antes. Não, tem gente que fala assim, eu vou comer bastante hoje, porque amanhã é dia de jejum. Aí, né? Não, irmão, come normal. Dia 19 você fecha a boca. Depois do dia 19, aí a gente faz um banquete de frutas aqui. Depois das 19 horas do dia seguinte, no sábado à noite, às 19 horas, a gente monta uma mesa de frutas ali, né? E a gente saboreia um jantar de frutas. Amém? Tropical. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, querido, no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos trabalhar um pouquinho nesses textos, onde o apóstolo Paulo, todo mundo já percebeu que as minhas pregações quase sempre estão voltadas aqui aos livros, às cartas de Paulo, né? Não sei se você presta atenção nisso, mas eu aprendo muito com Paulo, um homem que sofreu muito, mas ele não abandonou aquilo que Deus havia colocado para que ele fizesse. Filipenses capítulo 3, verso 12 diz assim: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Amém? Agora você continua comigo, verso 18, 3, verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando,
que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Amém? Pode ficar com a sua Bíblia aberta, mas não fica lendo ela não, tá bom? Feche os seus olhos por um instante. Pai, esse é o seu povo, essa é a sua palavra, estamos aqui, Senhor, dispostos, disponíveis, receptivos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Nos direciona, nos faz caminhar, meu Deus, dentro daquilo que o Senhor tem para cada coração. Eu sei que o Senhor se revela a cada um de acordo com a capacidade de entendimento deles, alguns mais, outros menos, mas a todos o Senhor consegue falar. O Senhor tem a linguagem ideal, portanto, meu Deus, transforma as minhas palavras nas tuas palavras a cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? É muito importante que você entenda que do dia que você nasceu de novo em Cristo Jesus, você entrou num processo. Não importa se você tenha 10 anos, 15 anos, 20 anos, 45 anos, mas você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo, você entrou nesse processo de manter-se, atualizando-se dentro daquilo que Deus tem para o seu espírito. Porque quem sabe você converteu-se aos 30 anos, e até aos 30 anos, você usou linguagens que eram chulas, torpes, frívolas, você fez coisas que deixaram Deus muito triste, você se manteve afastado de Deus, por até, quem sabe, por ignorância quanto a isto, mas hoje você tem um entendimento, você recebeu Cristo como seu Salvador, você começou a buscar isso em Deus, você começou a buscar entender o que significa crer, do que significa andar no Espírito, você começou a focar as coisas de Deus, mais do que você focava as coisas da terra, e você começou a fazer tudo isso, isso se chama processo. E nesse processo é importante você entender que nós estamos em busca, nós não chegamos à perfeição, embora às vezes alguns deixam de buscar porque acham que já estão formados como discípulos de Jesus, deixam de buscar porque acham que não precisa mais buscar para ser transformado. Na verdade é um processo contínuo até a perfeição, e no final eu vou mostrar para você qual é o propósito de Deus para você nesse processo. Paulo ele diz, não que eu já tenha alcançado, não que eu já seja perfeito. Paulo está dizendo, eu ainda não consegui. Ele estava admitindo aqui suas falhas, seus erros, assim como é importante que você entenda que nessa caminhada surge aquela situação que você mentiu, surge aquela situação que você olhou algo imoral, de repente você olhou o que não deveria olhar e aquilo ficou te acusando. Que bom que você vai sentir a acusação, que bom que você sente, essa acusação como aquela luz vermelha que fica dentro de você, isso está errado, isto não está certo, não deveria ter feito isso, isso é Deus trabalhando em você, isso é o padrão de Deus em você, se chocando com o padrão do mundo. Então Paulo está dizendo que ele também tinha as mesmas lutas e dificuldades que cada um de nós temos. Tem aquele momento que você sabe que você é de Deus e você está numa fé tremenda e você tem facilidade para rejeitar toda e qualquer proposta do diabo. Você está orando mais, você está lendo mais, mas de repente, do nada, você amanhece sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia. Tudo que você quer é TV, Facebook, internet, comer, dormir e saber de Deus coisa nenhuma. Você fala, nossa, o que aconteceu comigo? Mas isso acontece com as pessoas, pastor. Por isso que muita gente se afasta de Deus, por isso que muitos se afastam e não conseguem voltar. Eu quero que você entenda que você não deixa de ser filho, não deixa de ser filha porque erra. Você se torna criatura e vai se distanciando cada vez mais de Deus. Quando você erra, permanece no erro, não confessa o erro, não admite o erro, e o inimigo vai te levando para longe, porque você deixa de ter um padrão, que é o padrão de Jesus Cristo, para se igualar ao padrão do mundo. Paulo está dizendo, eu não sou perfeito. Tem algum perfeito aqui? Levanta a mão que nós vamos fazer uma fila, e aí você vai colocar a mão na nossa cabeça. Tem algum? Levantou a mão. Não, não tem, né? Não temos, nós não somos perfeitos, pastor. Se eu achar que eu sou perfeito, talvez eu seja o mais imperfeito de todos. Quem sabe a arrogância, a prepotência, a presunção, A gente vai fazendo uns cursos que tem aqui de hombridade, irmãos,
E aí, a hora que eu acho que eu estou um homem bom pra caramba, eu vejo que eu sou tranqueira, amor. Tem um curso chamado Comunicação, Sexo e Dinheiro. Irmão do céu, eu estou quase parando de fazer o curso. A gente sai dali meio esquisito, né? Eu quero ver se tem homem aqui para fazer esse curso depois, sabe? O negócio é sério, é forte. Eu falei para alguns homens: rapaz, se eu não entender que Deus está falando comigo, eu já acho que eu sou perfeito. Você e eu não somos perfeitos. Outra coisa interessante que Paulo fala nesse texto é que ele diz que mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também. Paulo está dizendo nesse texto que ele faz uma coisa. Irmãos, tem gente fazendo um monte de coisa e não faz nada. Já reparou nisso? Quem faz um monte de coisa não faz nada, não conclui nada. Ele faz um monte de coisa, ele começa tudo, ele vai deixando pelo meio do caminho. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 5 anos, ele nunca terminou algo que ele começou há 5 anos, há 4 anos, há 3 anos, há 2 anos. Ele não foca, né? Uma das conversas mais sérias que eu tive com Deus, e depois foi recentemente agora, quando o pastor Heber esteve aqui, foi a respeito do foco. Eu achava que tudo era de Deus, e não que as pessoas com quem eu andava, com quem eu gostava de estar, não são de Deus. Não é isso. Há uma identidade. Por exemplo, quando você escuta as canções da Assembleia de Deus, parece com essas que canta aqui? E quando eles escutam essas aqui, eles falam: credo, que culto mais esquisito. E se você for lá, você fala: nossa, que esquisito. Se for exatamente como foi aqui lá, eles vão falar que não teve a irmã que cantou o hino, não teve a oportunidade para o ciclano. Mas lá eles são de Deus também, e eles estão dentro de um padrão que eles entendem, e eles estão vivendo e crendo. E quem está obedecendo a palavra que é pregada lá, está obedecendo a Deus, sim ou não? O Senhor diz que vocês me amam se vocês obedecerem os meus mandamentos. Então eu preciso entender que nesse processo eu não sou perfeito, e eu estou buscando, eu preciso buscar, eu tenho que buscar. Tem gente que ele busca tudo e não tem nada. Quem tudo quer não tem nada, irmão. Diga para o irmão: quem tudo quer não tem nada. Então você precisa ser íntegro quanto à busca. Eu decidi buscar as coisas do céu, e sempre aquilo que é o céu para mim vai ser prioridade. Porém, o fato de estarmos na terra, é natural que as coisas da terra nos atraiam. É natural que a gente se sinta atraído pela terra. A gente está aqui, mas o Espírito busca o que é de Deus. Então nesse processo, nessa caminhada, é importante que você entenda que se porventura houver algum momento em que você se sente um pecador, uma pecadora, corra para os braços do Senhor, confesse as suas falhas, confesse as suas limitações. Paulo estava admitindo isso nesse texto. É interessante que no texto seguinte, que ele diz no verso 18: pois muitos andam entre nós. Eu fiquei assim pensando: andam entre nós? Quer dizer, no meio do povo de Deus, no meio da igreja? Andam entre nós, dos quais repetidas vezes, ele já avisava antes. Eu dizia agora a vocês, agora eu estou dizendo hoje, chorando aqui: essas pessoas são inimigos de Cristo. Mas por que essas pessoas que andam no meio de nós são inimigos de Cristo? Ele responde: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Como que ele explica isso? Ele resume dizendo: porque eles só se preocupam com as coisas terrenas. Meu irmão, entenda de uma vez por todas: você está provisoriamente sendo cidadão nessa terra, porque você vai voltar de onde você veio. Eu vou voltar de onde eu vim. Você pode dizer isso? Eu sou um espírito, eu estava lá com ele. Eu penso que todo espírito, irmãos, que veio para a terra, nasceu num corpo, foi igual de Jesus. Jesus nasceu através de mulher, você nasceu através de mulher, e você veio de lá e para lá você vai voltar. Por isso que é importante que enquanto estamos caminhando nessa terra, você escolha para onde você quer voltar, porque o Senhor deixa muito claro isso, Ele não obriga ninguém. A gente vai sofrer ou usufruir, se dar bem, de acordo com as nossas escolhas. E Ele deixa claro isso, que essas pessoas buscam só as coisas da terra.
Se eu me preocupo só em se dar bem na terra, em vencer na terra, tem algo errado em mim. O meu espírito não está sendo edificado. Eu ainda não compreendi a grandeza do que significa ser de Cristo. Eu não entendi ainda o que significa pecado. Eu não entendi ainda o que significa estar separado de Cristo. Porque eu posso estar na terra, mas quanto mais eu sou de Cristo, mais eu entendo que o meu lugar não é a terra. Agora, olha que interessante, quanto mais eu me apego às coisas da terra, quanto mais eu me dedico às coisas da terra, aos estudos, ao trabalho, isso é de Deus, não é ruim não, entendo o que eu estou querendo dizer. Mas se eu foco isso, eu determino que isso é o meu foco, eu determino que eu vou ficar rico. Você vai ficar rico, que bom. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, diz a Bíblia. Eu conheço pessoas que desistiram da caminhada, ou eles vão para um lugar onde o foco é esse, onde as pessoas determinam isso. Não estou dizendo com isso que você e eu, não, que cada um aqui, melhor dizendo, não possa buscar, ter uma vida boa aqui na terra. É de Deus isso, que você tenha a sua casa, seu carro cada vez melhor. Quem recebe, diga amém. Mas olha que interessante, irmãos, salvação precisa ser aperfeiçoado. Você precisa ser aperfeiçoado, melhor dizendo. Lá o próprio Paulo fala no capítulo 1, no verso 6, assim, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Eu sou uma obra que está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. Tem mais alguém comigo nessa parada aí? Talvez você ainda está assim, só nos alicerces. Quem sabe você já está assim com meia parede. Quem sabe você já está na fase da cobertura. Quem sabe você está na fase dos acabamentos. Eu não sei em que fase que você está, mas o Espírito Santo precisa continuar trabalhando em você. Só que você precisa deixar Ele trabalhar. Quando você está meditando na palavra de Deus, o Espírito Santo está trabalhando. Quando você está adorando, orando, clamando, intercedendo, o Espírito Santo está trabalhando. Ele é mestre em trabalhar em você, em tirar aqueles defeitos, arrumar aquelas coisas que estão errados, tirar aquele lugar que não deveria estar ali, aquela coisa que não deveria estar ali. Mas eu preciso deixar Ele fazer isso. Agora eu quero deixar Ele fazer isso. Paulo está falando disso, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Diga graças a Deus por essa palavra. Por isso que foi ensinado aqui algumas vezes, alguns pregadores que já estiveram aqui, eles falaram a respeito disso, irmãos. A sua carne não se converteu, mas quando você entrou no processo, você nasceu em Cristo Jesus. Você não é mais o filho de Adão, agora você é filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. Você é imagem e semelhança de Jesus, e você vai se tornando semelhante a Jesus à medida que o seu caráter vai sendo trabalhado, à medida que você vai se submetendo ao que a Bíblia te ensina, como tratar seu filho, como tratar seu pai, como tratar sua mãe, como ser igreja, como funcionar como igreja, como fazer aquilo para Deus, como ser de Deus, como andar em Deus, e você vai aprendendo. Alguém pode dizer amém? Tem alguém comigo ainda? Pode dizer glória a Deus? Essas pessoas que andam no meio de nós, e eu quero deixar claro, no meio de nós é o povo que fala de Deus, irmãos. Tem muita gente falando de Deus, mas não é de Deus. Tem muita gente frequentando auditórios que falam de Deus, mas eles não são de Deus. Para ser de Deus eu não preciso estar no hall de membro de uma igreja. Isso não significa, de uma denominação melhor dizendo, mas eu preciso ser igreja. E não tem como eu falar assim, eu vou ser igreja sozinho, porque as igrejas que eu conheço é tudo hipócrita. Irmãos, é mais hipócrita a pessoa que fala isso, porque ele se acha melhor e se exclui. Jesus foi por meio das pessoas hipócritas. Jesus foi para dentro da sinagoga, Jesus foi para dentro das multidões. Ele entrou aonde as pessoas até achavam ruim que ele entrasse. Os que já serviam a Deus naquele tempo, eles ficaram admirados de Jesus comer com pessoas que eles não comeriam, de Jesus conversar com quem eles não conversariam. E eu e você, quando estamos ali fora e exercemos aquilo que o Senhor nos deu para fazer, que estamos sendo igreja, e às vezes conversando com alguém, que as pessoas, olha lá com quem ele está conversando, olha lá o que ele está fazendo. Claro, você precisa influenciar e não ser influenciado. Eu fico preocupado com gente que começa a andar com pessoas do mundão, daqui a pouco, em vez de trazer aquela pessoa para ele, a pessoa que estava no mundão leva o crente que foi evangelizar, e você vê aquela pessoa lá no mundo, ele estava fraco e foi pego. Porque assim como o Espírito Santo trabalha através da sua vida,
O inimigo trabalha através da vida das pessoas, e aí eles tiram as pessoas desse ambiente. O apóstolo Paulo está falando a respeito de que pessoas que andam no meio da igreja e que se preocupam só com as coisas da terra, que se importam só com as coisas da terra. Agora, no capítulo 3, no verso 20 e 21, fala de você, está dizendo assim, ó: pois a nossa pátria está nos céus. Ninguém vai dizer amém? A minha pátria, a minha cidade, o meu lugar de eternidade está nos céus. Agora, para chegar nesse lugar, para estar nesse lugar, eu preciso ser aperfeiçoado. Agora, a boa é que a Bíblia diz que o Espírito Santo vai continuar desenvolvendo a boa obra em cada um de vós. Diga assim: eu continuo à disposição. Eu estou em obras. Você está em obras? Então aí você, aquele lugar assim que de repente, aquela obra que ficou paralisada porque você parou de orar, parou de meditar na palavra, parou de orar em outras línguas, parou de ir para a igreja, parou de vir cultuar, aí a obra fica paralisada, né? Aí entra mendigo lá e faz uma necessidade, né? Vem o usuário de droga e usa a droga lá dentro. Não é assim nas obras paradas? Sim ou não? Isso é a ação do inimigo. Ele entra na casa, vê que está tudo aí, ele fica por ali. Se ela tem uma cobertura, ele já faz ali uma moradia, já vira um lugar para prostituição, e as coisas vão acontecendo dentro daquela casa. Por isso que a vida de algumas pessoas que eram e frequentavam e eram igreja, eles pararam de deixar o Espírito Santo trabalhar na obra. O mestre de obra não foi mais lá. Por quê? Porque ele falou, fechou a porta para o mestre de obra. Então aí essa pessoa começa a receber a imoralidade, ela começa a receber as drogas, ela começa a receber a sujeira do mundo, começa a entrar dentro da casa. Eu não sei se você já entrou em casas que às vezes ficam para alugar, e aí as pessoas invadem, e aí quando você entra lá, tem fezes na sala, na cozinha, nos banheiros. Já viu esse lugar assim? Eu já vi, irmãos, é horrível. O ambiente, meu Senhor da glória. Nós fomos alugar um salão em Curitiba com meu cunhado, onde a igreja funciona hoje lá, e era uma igreja antigamente lá, reunia-se um povo naquele lugar, e cada lugar tinha um monte de fezes, os banheiros lá em cima também tinha, e enfim, um lugar que foi invadido. É importante que você entenda que o inimigo está doidinho para invadir a sua obra. Você vai deixar? Ele entra dentro da sua casa se você deixar. Só que é um detalhe, ele não pede licença. Ele vai entrando devagarinho, ele vai chegando. Quando você vê, ele já pendurou, né, um saco de carniça do lado de cá, ele já fez um amontoado de lixo do lado de cá, e ele vai se estabelecendo dentro da casa da pessoa. E a pessoa fala, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, é o fedor que está nessa casa. É tudo lixos espirituais que eu estou dizendo. Alguém está entendendo o que eu estou explicando? Então de repente a tua casa é limpinha, não estou dizendo isso não, mas lá dentro, irmão, Satanás põe tudo a tranqueira dele lá dentro, porque você deixou. Pastor, como é que eu faço para me livrar da sujeira de Satanás? Não adianta ter um piti não, irmão, e assim vai sair ratazana para um lado, barata para outro, mosca para outro. Aí você deixar o lixo lá, que é a imoralidade, que é o adultério, que é a infidelidade, que é a mentira, o ódio, a raiva, a amargura, os ressentimentos. Você vai deixando isso lá, isso atrai os bichos de volta. Tem alguém me entendendo ainda? Tem alguém me entendendo ainda? Eu sei que Deus está me usando para falar com pessoas aqui, viu? Presta atenção. E quando isso vai acontecendo, só tem um jeito, irmãos. Chama o Espírito Santo, irmãos. Quando ele entra pela casa, irmão, começa a sair pelo. Você já passou cotrim numa casa que tem barata? Ou veneno de barata? O que acontece? O que acontece meio-dia depois? Irmão, só dá barata assim, ó. Você sai, as baratas estão tudo assim, ó. E barata voando, e barata. Eu até me arrepio de lembrar, né? Os capetas ficam desse jeito quando você começa a jogar cotrim na sua casa. Como que é isso, pastor? Você começa lá na sua casa, Senhor, essa casa é sua. Meu Deus, em nome de Jesus eu quero te louvar nesse lugar. Você começa a orar em línguas dentro da sua casa. Você põe um louvor e canta junto com o irmão que está louvando. E você exalta o Senhor dentro da tua casa, irmão. Começa a pipocar demônio pela parede, esborrachando, caindo, saindo. Dá para entender o que eu estou querendo dizer?
É assim que funciona. Pastor, é desse jeito, pastor? Só que daí você chama para dentro da sua casa os Big Brother, os Gugus, Faustão, as novelas, aquelas nojeiras todas, envolvido com a infidelidade conjugal, os filhos na prostituição, a macumbaria, a feitiçaria, os horóscopos da vida, vai entrando, né? Os carteados, os lepo-lepo da vida, as músicas de mundo, vai entrando, tudo entra dentro daquela casa, porque aquela casa não tem dono. Não tem homem de Deus naquela casa. O cara não é homem, a mulher dele é um sofrimento. Os filhos, o diabo fala, é tudo meu. Porque não tem homem de Deus. Pode ter macho. Macho o cachorro macho, qualquer coisa que faz, que procria aí é macho. Estou falando de homem. Os homens estão me entendendo? Visto a carapuça se estiver servindo. Porque, irmãos, preste atenção, põe ordem na sua casa. Lamentações diz, põe a sua boca no pó, quem sabe assim haja esperança. Não fica vendo o inimigo destruir seu lar, não. O casamento está acabando e você está lá, então, não sei o que fazer. O casamento está acabando, a irmã está lá, não sei o que fazer. O filho está se drogando, não sei o que fazer. A filha está na prostituição com 15 anos, não sei o que fazer. Todo mundo naquela casa é viciado em TV, é televisão da meia-noite até as meia-noite, quer dizer, 24 horas. Deus não fica num lugar desse. Presta atenção. Deus entra num lugar sujo, amém? Como assim, pastor? Ele entra para limpar, mas ele não fica se você não deixar ele limpar. Deus entra no lugar sujo, mas ele não fica. Tem muito casamento, tem muitas famílias, irmãos, que vivem de fachada, que vivem de aparência. Mas deixa eu te falar algo aqui, ó. A Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanecerá na igreja do Senhor. Um dia a casa cai. Pode ser do pastor, pode ser do irmão, pode ser de qualquer um aqui. Um dia a casa cai, se houver engano. Sim ou não? Cai, irmão, cai. É interessante que ele diz que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Presta atenção agora. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Quantos podem dizer amém? Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse dia está chegando para a igreja. Esse dia está chegando para todos aqueles que ouviram, creram e se submeteram a esta palavra, estão praticando esta palavra, estão vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, não vivendo uma religião, porque a religião consegue, irmãos, nós conseguimos nos embriagar com a religião, mas a Bíblia diz que nós devemos nos embriagar do Espírito Santo, nos embriagar do Espírito Santo. Há um padrão de Deus para a igreja, só que eu não posso diluir aquilo que Deus estabeleceu como padrão, eu não posso amenizar, vamos amenizar aqui, não, a cruz, ela não é ortopédica, vai encaixar certinho, não, ela está doída. Enquanto você não entender que a sua cruz, ela é feita para você, e cruz fala de sofrimento, cruz fala de obediência, cruz fala de submissão. Enquanto nós como igreja acharmos que somos cristãos porque nós frequentamos um auditório que fala de Deus, está enganado, irmãos. Recentemente no curso que a gente está fazendo, tem um momento ali que fala que 75%, tem assim, 75% das pessoas falam que são crentes, mas não vão para a igreja, e vai fazendo ali, 60% diz que nunca comparecem aos cultos, 30% diz que nunca ganhou uma alma para Jesus, enfim, tem ali vários que eu não estou lembrando agora, mas é interessante que 100% acredita que está indo para o céu, 100%, irmãos. É
É interessante, você está na faculdade, e você estuda, mas não estuda, vai na aula, mas não vai, quando você está afim você faz, quando você não está afim você não vai, e você vai tirando aquelas notinhas, né? Precisa tirar 5, você tira 3, precisa tirar 5, você tira 4,9, e vai indo, aí chega no dia, será que eu passei? Será que eu passei? Quem já ficou com essa sensação, de a última nota, a nota final, você tem certeza que você passou? Sabe quem tem certeza que passou? Sabe quem tem? Aquele que estudou o ano inteirinho, que levou a sério, sim ou não? Ele acordava de madrugada para estudar, ele levava a sério, esse ele não tem dúvida, ele vai ver o nome dele lá, passou e passou com louvor. Tem ou não tem essas pessoas, irmãos? Gozado que quem não estuda, chamam eles de nerds. Quem não estuda, quem não leva o estudo a sério, zomba deles. Com a igreja não é diferente. Nossa, vive orando, vai direto para a igreja, vive na igreja, está lendo Bíblia de novo. Você chega em casa, a televisão que ele está assistindo é um DVD de mensagem. Nossa, só fala de Deus, só fala de Deus. Eles zombam também das pessoas assim. Nossa, virou fanático agora? Tudo para você é Deus? O marido está lá no quarto orando, adorando, né? De repente está chapado em Deus lá, buscando, clamando, ele incomoda um pouquinho, a mulher está lá fazendo a mesma coisa, aí os vizinhos se sentem incomodados. Claro que você não vai incomodar o vizinho, não vai ficar gritando 3 horas da manhã, né? Eu fiquei hospedado em Goiânia, num prédio de apartamentos, assim, que era um do lado do outro, e eu tinha um quarto sala, né, que era o lugar do hóspede. Eu estava lá, o meu voo era às 4 e pouco da manhã, a gente foi dormir 1 e pouco, quando foi umas 2 horas, que eu estava quase babando pelo canto da boca, meu Deus e meu Pai, salva os moradores deste condomínio, na madrugada, irmão, assim, ó, todo mundo começava a escutar, daqui a pouco você, cala a boca, crente, meu Deus, que esse incircunciso se arrependa. Irmãos, o cara orava para todo mundo no prédio. Pô, irmão, eu falo, Senhor, ajuda ele lá. Eu acho que até ele estava sendo sincero. Eu acredito na sinceridade daquela pessoa. Ele é um intercessor. O problema dele é que ele queria gritar para o prédio. Irmão, todo mundo tinha que trabalhar naquele lugar lá, e a voz dele ia longe, irmão. E eu perguntei para o pastor Cláudio, que estava me hospedando, eu falei, escuta, é assim? Pior é que é, recebe direto notificação do síndico, mas tem dia que ele se empolga, e hoje é um dia desse. E o cara bradava, irmão, sem dó. Imagina 3, 4 horas da manhã, o teu vizinho sai no quintal e começa, salva meu Pai, esses vizinhos que estão todos indo para o inferno, oh meu Deus. Já pensou, irmão? Crente não precisa fazer isso, irmãos, mas quando você estende a mão para a casa do vizinho, você fica lá, Senhor, salva o meu vizinho, abra os olhos dele. O vizinho pode nem saber, irmão, mas os capetas estão tudo atentos, e o Espírito Santo vai criar uma oportunidade para o teu vizinho ser salvo. O Espírito Santo vai criar uma oportunidade para o seu marido ser salvo, para a sua esposa ser salva. Tem esposa que reclama do marido e fala assim, eu só vou ser crente quando ele for. Vai para o inferno os dois, esperando um ser crente. Não adianta, irmãos. Parece ser uma mensagem dura, mas não é. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, aquilo que eu entendo que é o padrão de Deus para a igreja. A proposta de maturidade para a igreja está nesse texto aqui, ó. Você pode abrir, por favor? Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Diga comigo, a si mesmo se esvaziou. Mais uma vez, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Diga, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, essa é a proposta de maturidade de Deus para cada um de vocês. Sabe por que as pessoas estão tendo a vida destruída? E eles não entendem isso, porque eles não entendem que vida destruída para as pessoas é falta de dinheiro, vida destruída para as pessoas é casamento que acaba, mas isso aí se resolve, porque daqui a pouco cada um arruma um, já está tudo igual de novo, porque às vezes nós achamos que o segredo é trocar. Eu conheço uma pessoa que pregava o evangelho, acabou o casamento dele, a mulher já casou com outro, uns 10 anos mais novo que ela, ligeira, né? Ela falou assim, né? Quem sabe, 10 anos a mais, e ele está procurando também, né? E vamos levar a vida. Então esse negócio de casamento acabar, irmãos, qual é o problema, pastor? Casa, arruma outro. Mas eu falo para os homens que fazem o curso comigo, irmão, homem que é homem dá um jeito e vai resolver o casamento. Mas o problema, sabe o que é? Falta temor de Deus, que quem tem temor de Deus procura resolver o casamento. Receba temor de Deus em nome de Jesus sobre a tua vida. O que manteve eu e a Silmara junto, irmão, não foi amor não, viu? O que manteve eu e ela foi temor de Deus. Claro que a gente é gamado no outro. Falava isso essa semana para o meu pai sobre isso, né? A gente conversando, eu falava que hoje é o amor que nos une. Mas houve um tempo, irmãos, que só a ação de Deus na minha vida e na vida dela, senão ela tinha os interesses dela, eu tinha o meu e acabava. Então é preciso o temor de Deus para um casamento continuar. Um homem que escute Deus falar, não desiste dela, você escolheu ela. E agora tem a oração do divórcio, né? Para os católicos e para os evangélicos, né? Quer separar? Vem aqui conversar comigo e eu vou fazer a oração do divórcio, igualzinho o pastor Cláudio Duarte, né? Senhor, ele quer separar, ela também, ela está interessada num bonitão que tem ali, num Ricardão, né? Ele está interessado numa cocotinha, Senhor. Então faz o seguinte, Deus, eles querem separar, mata aí, dá um AVC nela e outro AVC nele, né? E aí fica tudo resolvido. Parece uma brincadeira, mas Deus leva a sério aquilo que Ele fala. Se nós não levamos, o problema é nosso. Você pode repetir comigo? Deus leva a sério o que Ele fala? O fato que nós não levarmos a sério, irmãos, presta atenção nisso, o fato de nós não levarmos a sério aquilo que Deus leva a sério, não nos isenta das responsabilidades, não nos isenta de nós sofrermos as consequências daquilo que Deus falou. Aqui diz que o Senhor Jesus se esvaziou, a si mesmo se esvaziou. Deixa eu dar uma sugestão para você: se esvazie de coisas que te impedem de andar com Deus. Se esvazie de coisas que te impedem de ler a Bíblia. Se esvazie de ódio, de raiva, de rancor, de desconfiança. Se esvazie da incredulidade. Pastor, só pensa que é fácil? Não, eu não penso que é fácil. Eu não penso que é fácil. É para isso que tem pastor, é para isso que tem evangelista, é para isso que tem pessoas dispostas a tomar a sua mão. Vem, vamos comigo, e vai te ajudar, até você poder caminhar sozinho. Amém, pessoal? Jesus se esvaziou, ele tinha toda a condição, e ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele não teve isso, eu não vou me curvar, eu não vou me submeter, eu não vou me humilhar. E aqui diz que ele também se humilhou, a si mesmo se humilhou, e ele foi para um caminho de obediência e submissão. O que é obediência? Eu obedeço aquilo que eu escolho, aquilo que eu quero obedecer eu faço, né? Mas o que é a submissão? A submissão é do Espírito. É quando você entende que quem te deu o comando está em Deus, é espiritual. E Jesus falou assim: olha, Pai, se for possível, passa de mim, mas seja feita a sua vontade. Isso é a submissão. Ele entendia que a missão do Pai era maior. Ele entendia que o Pai precisava resgatar você. Ele entendia que o Pai não queria perder você que está aqui nessa noite. O Pai não queria perder nenhum de nós, tanto é que está escrito que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a ter a vida eterna. O Senhor não aceita perder nenhum de nós, irmãos.
Deus não aceita perder você. Foi por isso que Ele enviou Jesus. E quando Jesus foi, Ele enviou o Consolador. E hoje o Consolador está aqui para te ajudar nas suas fraquezas, para te ajudar nas suas limitações, para te ajudar nos momentos que você pecou. Ele vem para te convencer do pecado, te convencer do erro. Ele vem para que quando você começa a ler a Bíblia, você entenda e receba a revelação no seu espírito. O Espírito Santo está aqui e Ele fala no seu espírito. Quantos podem me entender dizendo amém? Essa é a proposta de Deus para nossas vidas. Agora, querido, desde o começo, quando eu digo sim, não quer dizer que eu estou pronto. Precisa continuar caminhando. Agora eu tenho que me esquecer das coisas que para trás ficam, diz o apóstolo Paulo. Talvez você tenha recordações tristes. Talvez o seu marido lhe feriu com uma palavra, com um ato de infidelidade, lhe feriu negando para você aquilo que é necessário para o seu sentimento, a provisão emocional, a provisão financeira, o cuidar, a estabilidade, a sua identidade. Talvez ele falhou. Esquece. Procura começar do zero. Eu sempre digo que com o Espírito Santo Ele dá uma folha em branco. Começa a vida de vocês do meu jeito. Quando eu acho que a alternativa que eu penso ser a certa, tem que parar por aí. Espírito Santo, é isso que o Senhor tem para mim? Eu te garanto que se você ouvir a voz do Espírito, Ele vai te mostrar um outro caminho. Ele te mostra. Mostrou para mim, mostrou para Silmara, mostrou para vários que estão aqui, mostrou para você que é jovem e está aqui buscando. Eu fico muito feliz quando os pastores entram aqui, eles olham para o povo que frequenta esse lugar e eles falam: você tem um povo jovem, você tem um povo bonito. Os jovens solteiros dessa igreja, eles ficam impressionados com as moças e os moços desse lugar, com os casais que tem nesse lugar. E eu fico muito feliz, porque não é fácil, irmãos. Eu não estou brincando de ser pastor. Talvez eu fale muitas coisas que ofende as pessoas. Na verdade, o que ofende é a religiosidade das pessoas. Mas quem está no Espírito, ele vai orar, ele fala: não é que é a verdade? Ele começa a ler aqui, ele fala: não é que é aquilo mesmo? Mas isso não quer dizer que o pastor Jéder não erre. O pastor também está na mesma busca que você. O pastor também está buscando igual você, é limitado igual você, tem problemas igual você, sofre igual você, chora igual você, tem vontades e também não tem vontades igual você. Fazer o quê, pastor? Eu não estou com vontade. Eu sei, irmãos. O senhor ama ler a Bíblia, pastor? Eu amo ler a Bíblia, mas tem dia que eu não estou com vontade, eu só quero ficar quieto. Aí tem um jeito, sabe o que eu faço? Eu ponho ela no meu ouvido, porque a minha alma não pode mandar. A minha alma não pode mandar, porque se a minha alma começa a mandar, ela me leva para ver coisas que eu não preciso ver, coisas que não vão edificar a minha vida. E por isso vai me enfraquecendo, vai me levando para longe, vai me distanciando, vai me levando para longe. Aí eu me torno um pregador profissional. O pregador profissional, ele precisa impressionar as pessoas. O pregador profissional precisa trazer uma mensagem que você fique empolgado. A nossa proposta é que você fique empolgado, sim, empolgado em mudar de vida, em não aceitar a condição atual. Eu preciso sair dessa condição. Semana passada falamos da paralisia. Eu preciso deixar de ser paralítico. Está errado da sua vida? Está. O que é que eu vou fazer agora? Eu não vou me conformar com essa situação, porque o Deus da misericórdia vai te ajudar. Deus não te joga fora porque você errou. Essa palavra Ele falou para mim, irmãos, numa época eu era solteiro, vivia numa vida de imoralidade, de prostituição, bebendo para todo lado, e as coisas estavam horríveis. E um dia Deus falou para mim: você não é descartável, eu não te joguei fora. Deus não joga ninguém fora, amém, irmãos? Até aquela pessoa que frequenta a igreja há 20 anos, há 30 anos, ele escuta pregadores, conhece. Eu sei que tem gente que de repente conhece até a palavra de Deus mais do que eu, não só aqui, mas por lugares onde eu prego. Eu sei que tem. Deus fala conosco. Agora, o que é que eu faço com aquilo que Deus falou? É uma decisão minha, é uma decisão particular, amém, queridos?
Amém, povo de Deus? Em nome do Senhor Jesus, continue. Paulo fala: uma coisa eu faço, eu prossigo, eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu me lembro de uma propaganda que tinha na TV: eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Quem lembra dessa propaganda? Então diga assim: eu sou de Jesus, eu não vou desistir nunca. Agora, o inimigo vai fazer de tudo para que você desista. Ele é a oposição, ele vai trabalhar para buscar te entreter, para distrair, para fazer você ficar parado, mas você continua em nome de Jesus. Você avança em nome, presta atenção. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vou parar, minha alma não quer orar, minha alma não quer adorar, eu não quero, não estou com vontade. Você já para pensar nisso que eu estou pregando para você, como que a nossa alma gosta de fazer coisas que não agradam a Deus. Ou a coisa, quando a gente pede algumas coisas para a religião, a gente até consegue, como esse do dia 4, por exemplo. Agora não é se você deixar a alma mandar, ela não vai, irmão. A alma não quer parar de comer, não. A alma já fala com a carne fala: ó, estão em enrolação para nós dois aí, ó. Estão querendo deixar a gente de comer no dia 4. Você já começa a trabalhar desde agora. E aí a pessoa se submete ao Espírito. Ela entra e recebe a graça de Deus para jejuar, recebe graça de Deus para caminhar na fé em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar em pé. Eu quero orar com você, querido. Você não vai desistir. Mas eu sei que tem pessoas, irmãos, isso na verdade o Espírito Santo te conhece, sabe tudo a seu respeito, assim como Ele sabe do meu. Eu queria motivar você nessa noite, amado, a olhar para frente. Esquece das feridas que foram lhe causadas. Pensa que é fácil, pastor? Não, eu não estou dizendo que é fácil. Esquece das ofensas. Pensa que é fácil, pastor? Eu sei que não é fácil, mas de uma coisa eu sei: o Espírito do Senhor está sobre nós, está em nós e deseja nos ajudar. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pastor, eu preciso de ajuda. Eu quero me entregar a essa vida de cristão. Quem sabe você já frequenta, quem sabe você participa. Alguém disse para mim: pastor, eu resolvi me disciplinar. Eu recebi uma palavra e eu vou andar nela. Que você seja homem de verdade, mulher de verdade, para andar naquilo que Deus falou. Porque eu tenho certeza, irmãos, olha para mim, aqui não tem ateus. O ateu não frequenta culto. O ateu, ele, apesar que tem o à toa, né? O à toa é aquele assim, entra no ouvido e sai no outro. Estou nem aí, ele é à toa. O negócio dele é o mundão, ele está comprometido com o mundo, ele gosta do mundo. Dessa vida eu não largo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele está desse jeito. Só que um dia vai ser tarde demais.